dia, André. Olha lá. Olha lá. Logo na entrada a gente já percebe que a alegria ficou para trás, né? Esse aí foi talvez o maior velório coletivo que já houve no Brasil, né? Maracanã com mais de 200 mil pessoas. Não tinha quem não dizia que o Brasil não seria o grande campeão em 1950, né? Mas, como o futebol é um esporte tão apaixonante e a gente sabe que, infelizmente, ninguém ganha na véspera, o Brasil foi vítima desse oba-oba, dessa festa antecipada da torcida, né? Se preparou mal, esqueceu do Uruguai na grande final, vamos dizer assim, né? Infelizmente, o maracanazo aconteceu, o Brasil acabou sendo derrotado. Agora a gente percebe como essa parte aqui foi estruturada, né? Uma batida seca, né? Simulando o compasso de um coração, paredes pretas, silêncio, né? Apenas um narrador falando que a Copa do Mundo era nossa. É cutucar ferida aqui demais. Aqui é pra quem viveu aquela época, é pra chorar, né? Não, é pra chorar, sem dúvida nenhuma. E esse foi um jogo do inusitado também, né? Porque o Barbosa, que era o grande goleiro do Brasil, um dos melhores goleiros do Brasil na época, e talvez acho que o grande goleiro da história do Vasco da Gama, ele acabou sendo culpado por essa derrota sem ter a culpa, né? Sem de fato ter sido o grande vilão da história, vamos dizer assim. O goleiro sempre paga o pato, né? Sempre paga o pato, infelizmente, né? Ele era um grande goleiro, o Barbosa não merecia tudo isso não, né? Nada melhor do que uma frase de Vinícius de Moraes para enterrar de vez o episódio mais triste do futebol brasileiro. Da morte apenas nasceremos imensamente. Bom, André, já que estamos falando de Copa do Mundo, por que não entrarmos aqui nas histórias da Copa? Uma homenagem aí ao maior torneio de seleções em todo o planeta. São quase 400 fotos que estão expostas em totens como este aqui. 1930, primeira Copa do Mundo. André, vou pedir só para você vir aqui um pouquinho no cantinho com a gente. Uruguai campeão. O que essa Copa do Mundo representou? Essa Copa do Mundo foi o primeiro mundial e foi uma época assim que as seleções eram ainda meio que amadoras, né? Não tinham muitas pretensões, profissionalismo não tinha nada. O Brasil acabou participando em apenas uma partida, foi a participação mais curta do Brasil no mundial, né? Agora 1934, auge do fascismo, nazismo da Europa. Inclusive, André, nessa Copa, né, reza aquela lenda de que o Mussolini distribuía para todos os jogadores da seleção da Itália um cartão escrito vencer ou morrer. Ou seja, era tudo ou nada, né? Se a Itália não ganhasse essa Copa... É verdade, a Copa de 34 na Itália, na realidade foi uma grande propaganda do regime fascista do Benito Mussolini, né? E ele tratava a sua seleção, os seus jogadores, como se fosse um regime militar mesmo. Eles entravam preparados para uma guerra, não para uma prática esportiva. E acabou, né, dando certo porque a Itália acabou se sagrando campeã. Agora 1938, mudou muita coisa ou continuou aquela Copa do Mundo com um time sob pressão num pré-guerra? Olha, pra falar a verdade, a peça continua a mesma, mas porém mudaram os atores, né? Saiu o fascismo do Benito Mussolini e entrou o nazismo do Hitler, né? Que em 38 começou a mostrar para o mundo aí o início do seu regime aí, que acabou culminando aí com guerras e desgraças aí em torno do mundo, né? Bom, agora esses cenários de guerra, de crise, mudaram os eixos do mundo, os países que estavam em cima passaram a ficar embaixo, e isso também se aplicou no esporte. Por isso, então, 54, título da Alemanha. Podemos dizer que a Alemanha foi a grande surpresa nesse pós-guerra? Foi a grande surpresa, até porque em 54 a grande seleção que todos tinham como que poderiam conquistar o título era a Hungria de Puskás, né? Mas, tanto que na fase de classificação a Hungria acabou vencendo a Alemanha por 7-4. Mas na final, por coisas que só acontecem no futebol, deu a Alemanha e a Alemanha acabou conquistando o título até que de forma surpreendente. Bom, André, da Copa de 54 nós vamos para 1958, Suécia. O Brasil, enfim, chegou à redenção, conseguimos ser campeões do mundo pela primeira vez. O Brasil não tinha dinheiro para chegar na Suécia em 58, ele só tinha dinheiro para chegar até na Itália. Sabe como que a delegação do Brasil fez para chegar até lá? Como foi? Chegou até na Itália fez 2 amistosos contra a Internacional de Milão e contra a Fiorentina, só assim conseguiu dinheiro para embarcar para a Suécia e disputar a Copa do Mundo, senão não ia dar não.
1962, chegamos de novo aqui na América do Sul, Copa do Mundo do Chile, e o Brasil mais uma vez campeão. O que marcou nessa Copa de 62? Essa Copa de 62 que marcou foi a conquista sem o Pelé em campo. Porque muita gente dizia na época que a seleção brasileira sem o Pelé não teria condições de conquistar a Copa. O Rei se contundiu, o Amarildo acabou entrando no lugar dele, o Amarildo possesso, né? E acabou fazendo um grande mundial, substituiu o Rei, claro que não à altura, mas conseguiu substituir e trouxe pela segunda vez consecutiva o caneco para o Brasil. Agora, André, passou 62, 63, Beatles estourando na Inglaterra, Jovem Guarda no Brasil, chegamos à Inglaterra, 1966. O que aconteceu nessa Copa do Mundo aí, hein? Isso aí foi uma grande bagunça, viu, Pierre? Isso foi um dos maiores micos da história de todo o futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, na fase de preparação foram convocados cerca de 44 jogadores. Depois ia ter uma pré-seleção onde só 22 estariam no grupo. Na realidade, isso aí foi uma convocação assim que preferiu privilegiar o eixo Rio-São Paulo. Foi uma convocação mais política do que propriamente técnica. E acabou dando no que deu. O Brasil sem condições nenhuma, Pelé também contundido, foi caçado pelos portugueses no jogo Brasil e Portugal. Brasil eliminado nas oitavas. Brasil eliminado nas oitavas, o Pelé sem condição física nenhuma de jogar. Essa é uma Copa para ser esquecida. Sábado que vem, a nossa viagem pelo Museu do Futebol continua com as Copas de 70.